Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal FBN. O primeiro da história. Primeiro de muitos. Ah, pode ser o último também. Não, primeiro de muitos. Pode ser o último. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito controverso nos últimos anos, que é os Estados Unidos junto com a Fórmula 1. Ah, os Estados Unidos, uma das principais potências mundiais. Terra onde os sonhos se realizam e o American Way of Life reina. 9.834.000 km² de puro sucesso. E pensar que alguns anos atrás não tinha nem um espacinho que fosse para nossa querida Fórmula 1. Os tempos agora são outros e graças a diversos fatores a Fórmula 1 tem realizado seu maior desejo, que era entrar no mercado americano. Com toda certeza, a Fórmula 1, depois de muito tempo e de muitas tentativas, ela conseguiu conquistar os Estados Unidos, conseguiu conquistar o mercado americano. O mercado americano sempre foi uma obsessão dos dirigentes da Fórmula 1. E essa história de amor começou alguns anos atrás, lá em 2016, quando a Liberty Media, que é um próprio grupo americano, tomou conta do comando da Fórmula 1. Tirou das mãos do velhinho do Bernie Eccleston, né, e fez crescer nas redes sociais, tornou os pilotos celebridades e o Drive to Survive, né, são alguns dos pilares desse case de sucesso que é a Fórmula 1 nos últimos anos. Na época do Bernie Eccleston, era uma Fórmula 1 que era muito mais visada em agradar o público que ela já tinha, né, e isso é um impacto que não é positivo, na verdade, porque, por exemplo, até se a gente for comparar em números, de 2008 até 2016, inclusive depois de 2008 que tem todo o escândalo de Singapura e tal, a Fórmula 1 ela perde um ou dois terços, se não me engano, da audiência mundial dela. A Fórmula 1 teve uma perda de audiência muito forte porque ela não tinha esse desejo de renovar, ela tinha esse desejo apenas de ser um clubinho privado e de agradar as pessoas que já fazem parte daquilo, e não de repassar à frente, de atingir um público jovem. Só que uma hora esse público vai envelhecer, e esse público às vezes pode largar, porque ele vai entender que não é tão legal como antes. As pessoas elas mudam, então por isso que você tem que estar sempre buscando atingir novos públicos o tempo inteiro, e isso eu acho que é algo que a Liberty acertou muito. Você tem uma geração de pilotos, né, que são caras muito mais conectados, muito mais falantes, muito mais visíveis do que gerações anteriores. Então, hoje, pela última conta que eu fiz, 7 pilotos da Fórmula 1 têm contas na Twitch, fazem streaming na Twitch, são streamers. Isso é completamente impossível anos atrás, isso não existia. Então, a distância entre o fã e o ídolo diminuiu muito, e acho que isso atrai principalmente o público jovem. O grande instrumento que a Liberty Media usou para isso, para atrair esses jovens, foi o conteúdo, foi o Drive to Survive, que atingiu o mundo inteiro. Foi a maior transformação de um esporte, maior case de transformação de um esporte por meio do conteúdo que já se teve notícia. E você pode estar pensando aí na sua casa, e as outras categorias? Cadê? Meu amigo, os americanos têm espaço para tudo. A Indy e a NASCAR, que são competições que dominam a América desde sempre, não perderam espaço mesmo com a chegada da Fórmula 1. O cara que ele acompanha mais a Indy é porque ele tem meio que um senso de que aquilo é um negócio muito diferente, um negócio muito específico, e que ele meio que dá as mesmas chances a todo mundo, que ele proporciona, que a Indy ela tem uma questão de proporção de equilíbrio que é muito forte. Enquanto a Fórmula 1 ela é muito diferente porque ela atinge um público que é diferente do público médico, no caso dos Estados Unidos, é diferente daquele público médico que acompanha o automobilismo, que é o quê? Que é o homem hétero, o homem acima de 30, 40 anos. Então, a partir do momento que você tem essa inserção da Fórmula 1, ela começa a atingir muito mais gente, muito mais mulheres, muito mais adolescentes, o público LGBT também, que se sente mais acolhido de diferentes formas e etc. Então, acho que essa é a diferença de público, assim, porque hoje a Fórmula 1 nos Estados Unidos ela tem esse peso de ser algo muito mais geral, porque ela conseguiu entrar dentro da casa das pessoas e é muito diferente daquilo que a Indy tem, que também acaba sendo um pouco mais nichado, mas é aquele público assim mais do interior, do centro dos Estados Unidos que curte bastante. São dois universos assim muito diferentes e universos que não necessariamente se rivalizam, né? A realidade é que assim, a Fórmula 1 ela tem um tamanho no automobilismo hoje que é muito difícil de rivalizar com qualquer coisa. A rixa não tem como acontecer, porque assim, a Fórmula 1 é algo que está, em termos de popularidade, de apelo, de investimento, etc., ela está muito acima, então não faz sentido da Indy rivalizar. Uma das provas desse crescimento absurdo da Fórmula 1 nos últimos anos nos Estados Unidos é a quantidade de corridas que teremos por lá nesse ano de 2023.
Nós já tivemos o Grande Prêmio de Miami, que aconteceu agora no comecinho de maio e estreou no ano passado. Em outubro, teremos o tradicional Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin. E logo no mês seguinte, em novembro, é Las Vegas, baby. A cidade retorna ao calendário da Fórmula 1 depois de longos 41 anos. Eu não acho que a ideia de ter 3 corridas nos Estados Unidos é de atrair público, né? Mas sim de você tentar atender uma demanda que ela já está crescendo muito, porque a realidade é que a Fórmula 1 ela conseguiu virar um negócio tão grande nos Estados Unidos que hoje, pelos Estados Unidos, ele passa a não ser suficiente para atender o público da Fórmula 1, e aí você precisa ver, né, visar oportunidades de você tentar atender o máximo de público, não necessariamente aquele que vai se reunir ali no Texas, porque os Estados Unidos é um país muito grande. Então você utiliza esse crescimento que você está tendo para você aproveitar e monetizar outras praças, que aí você cria uma corrida em Miami, que, pô, beleza, é uma praça na costa leste, uma cidade que, pô, é um ponto turístico forte, do mesmo jeito que Las Vegas é. Então a Fórmula 1 tem essa questão de aproximar o seu público, realizar coisas em grandes centros, e sempre foi um desejo antigo, né? Um desejo da Fórmula 1 que perdurava desde os anos 80 de ter muitas corridas nos Estados Unidos, só que você não tinha demanda, você não tinha estrutura, você não tinha o interesse de fazer um negócio bem feito como estão fazendo agora. Então eu não vejo como uma possibilidade de trazer mais público, mas sim de compensar esse público, né? De dar uma resposta suficiente para que esse público sinta-se acolhido. E acolher bem o público é coisa que o americano sabe fazer. Show é com eles mesmo, né? Nada mais justo, a maior categoria de automobilismo do mundo no país mais importante do mundo.